Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje, vamos encerrar o mês da mulher com um tema que precisa ser falado o ano inteiro: os direitos das mulheres e a proteção contra a violência doméstica. A violência contra a mulher tem vários tipos: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, e muitas vezes a vítima não sabe a quem recorrer ou como agir. Neste programa vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, delegacias especializadas, canais de denúncia e também sobre as novidades legislativas que ampliam a rede de proteção à mulher. Se você é mulher, conhece alguma mulher em situação de vulnerabilidade ou simplesmente quer se informar para ajudar, esse programa é para você. Começa agora o Família na Real, é na TV Cidade Verde. E para este programa estamos recebendo uma convidada muito especial, a doutora Natália Sampaio de Figueiredo, delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí, titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina. Ela vai nos esclarecer as principais dúvidas, explicar a legislação atual e orientar de forma prática quem está passando por uma situação de violência ou conhece alguém que esteja. Obrigada pela presença, doutora. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Prazer recebê-la, Natália. Natália, que bom estar com você, falando sobre um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, finalizando aqui o mês da mulher, o mês de março. Então, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite em meio à sua agenda atribulada. Então, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Acima de tudo, como policial, o papel preventivo é importantíssimo para a gente tratar de um tema tão importante, que há muito tempo ficava intramuros. É muito importante para que a gente combata de forma efetiva, aliando prevenção e repressão. Excelente. Doutora, aqui no Família na Real, a gente conversa sobre muitas coisas que têm relação com a família, com situações de relacionamentos, né? Como a gente sabe, muitas vezes eu atendo muitas mulheres na defensoria que são vítimas de violência e que elas também desejam ali fazer o seu divórcio, regulamentar a guarda, convivência, alimentos. Então, a gente achou por bem trazer esse tema tão importante para que a mulher, muitas vezes, ela passa por situações de violência que ela não sabe reconhecer essas violências, porque algumas pessoas, mulheres, elas acham que somente a violência física é ali um tipo de violência. Então, eu já queria começar o programa falando sobre os tipos de violências previstos aí na legislação. Isso. A Lei Maria da Penha, ela veio tipificar, por assim dizer, situações que há centenas de anos acontece. Até fala assim, que a violência doméstica familiar, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Essa opressão. E, de fato, ela trouxe as formas de violência mais comum. A gente vê que outras formas, como a violência obstétrica, também é prevista como uma forma de violência. E a Lei Maria da Penha traz as 5 mais comuns, né? A violência física, patrimonial, sexual, psicológica e moral, né? E como você mesmo bem disse, muitas mulheres, elas não se entendem como vítimas de violência, só pensam que só existe a violência física e existem as outras formas de violência. Eu chego até a analisar esse aumento no número de registros de ocorrência numa perspectiva até positiva. Por quê? Porque muitas violências, elas eram subnotificadas porque a mulher não se entendia como vítima. Então, por exemplo, na constância de um casamento, ela era vítima de uma violência sexual e não entendia que isso era uma violência doméstica familiar. Violência patrimonial,
patrimonial, a psicológica, né, que até pouco tempo nem tipificação havia no Código Penal. Então, realmente, trazer na lei as formas de violência também é uma forma de fazer com que essa mulher entenda, se aperceba como vítima e realize a denúncia. Inclusive, a obstétrica também é bastante recente, né? Você pode falar um pouco também sobre ela para a gente, de forma resumida? Bem, na verdade, como eu disse, ela não é prevista na legislação, na Lei Maria da Penha, mas quantas mulheres nesse contexto, né? A questão do como gerir seu próprio corpo eram obrigadas a determinados procedimentos numa situação até muito sensível, né? Sim. Que é a questão do pós-parto, e não tinham a sua liberdade exercida de forma plena. Então, infelizmente, ainda não é previsto na legislação. Eu acho que a gente tem muito que evoluir. A legislação está aí justamente para acompanhar as demandas da sociedade, e quem sabe a Lei Maria da Penha, diante de tantas atualizações que vem sofrendo, possa incluir também essa violência e as outras formas, né, que vem surgindo. Inclusive, essa mulher, muitas vezes ela não faz a denúncia, doutora Natália, a gente também vai conversar sobre isso, não só porque ela não reconhece que ela é uma vítima, como por vezes ela tem vergonha ou porque ela tem medo. Ela sempre tem aquela sensação de que a pessoa vai mudar, vai melhorar. Então, eu queria que também você falasse um pouco sobre isso. A mulher, ela sofre muito socialmente, né? Ao mesmo tempo que ela é muito cobrada, ela é muito julgada. Então, nós já tivemos casos, eu como delegada, de ser procurado pela vítima no dia seguinte, porque ao chegar em casa, após realizar uma denúncia e o agressor tendo sido preso, foi julgado pela família, como se a culpa fosse dela, é julgada pela sociedade, porque fica como se tivesse uma marca nela, vítima de violência doméstica familiar. E uma das coisas que a gente vem trazendo no nosso trabalho é justamente tirar essa posição de vitimismo da mulher, colocar ela na condição de protagonismo na sua vida e colocar o agressor onde ele realmente merece estar, que é no rol dos culpados, e ter, de fato, a sua responsabilização criminal. É isso que a gente vem trabalhando. E sempre buscar colocar a mulher numa situação de empoderamento, de puxar a responsabilidade para as outras entidades. A gente vai, eu acho que mais para frente podemos tratar sobre a questão da rede de proteção, que é muito importante. Então, acolher essa mulher, olhar ela com empatia e não com julgamento, né? Para que, de fato, ela consiga sair desse contexto de violência. Doutora Natália, sobre agora os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Então, eu queria que você falasse, destacasse, claro, os principais, que a gente sabe que a lei é extensa. Então, assim, falasse um pouco desses direitos que são garantidos à mulher desde a denúncia. Sim. Na verdade, eu vejo a Lei Maria da Penha numa perspectiva assistencialista, né? Ela tem um tratar multidisciplinar em relação a essa mulher vítima. Então, ela trata sobre questão de saúde, assistência social, o poder judiciário, atuação importantíssima na proteção da mulher. E já no viés, agora propriamente dito, falando sobre o viés da autoridade policial, o que a lei veio trazendo foi algo muito importante. Eu acho que regulamentou aquilo que deveria existir desde o início, que é um acolhimento dessa mulher vítima de violência a partir do momento que ela chega, por exemplo, e sofreu alguma lesão. Primeiro tem uma preocupação com essa mulher, um atendimento hospitalar, buscar saber, por exemplo, se ela necessita de um apoio policial, porque muitas mulheres saem de casa e deixam tudo, né, diante daquela situação de violência. Então, apoio policial para que a gente consiga recolher os seus objetos até que tenha uma decisão no sentido da saída do agressor do lar, que vem sido um posicionamento do Poder Judiciário, né, garantir esse direito à mulher. E então, é o que a gente procura também levar a mulher ao conhecimento das formas de violência, o que são as medidas protetivas, dizer a ela, doutora, ela chega assim, mas eu não quero uma responsabilização criminal, eu só quero uma medida protetiva. Então, a gente orienta, olha, existe essa possibilidade. Então, é todo um acolhimento, principalmente no sentido dessa mulher se sentir protegida,
assistida e, acima de tudo, acolhida pela, como a gente costuma dizer, a delegacia de polícia é a porta de entrada dos direitos. Então, que ela se sinta protegida por aqueles servidores que estão lá para isso. Nossa função como policiais é garantir a ordem e a proteção da sociedade. Inclusive, doutora Natália, essa questão do acolhimento realmente é muito importante, porque a mulher, quando ela chega na delegacia, além dela já ter sofrido muito, de ter pensado muito, ela vai reviver tudo aquilo, né? Que é o que a gente chama de revitimização, seja na delegacia, seja no Poder Judiciário, numa entrevista, numa audiência. Então, eu acredito que esse acolhimento seja importantíssimo por conta disso. Ela vai reviver cada fato. Então, assim, fale um pouco dessa condução na delegacia com essa mulher que chega lá, né, dizendo, olha, eu fui vítima de violência. A lei, ela prevê que, preferencialmente, o atendimento dessa mulher tem que ser por uma mulher. Não é colocando em xeque a qualidade de um trabalho realizado pelo homem. Mas você imagina, doutora, você acabar de ser vítima de uma violência sexual e você relatar o que aconteceu para um homem. Sim. Isso aí, como você mesmo falou, é uma revitimização, ela vai reviver esse momento. As condições ideais, eu não posso, nem no Piauí e nem no estado da federação, a gente tem uma delegacia 100% formada por profissionais do sexo masculino. A gente procura evoluir nesse sentido, mas ainda não existe uma obrigatoriedade nesse sentido. É uma faculdade que é colocada pela lei, né? No contexto de ser preferencialmente aplicada nas delegacias. Mas o que a gente procura fazer durante esse atendimento, né? De fato, eu acho que temos que evoluir muito também no sentido de colocar como um padrão um atendimento multidisciplinar nas delegacias. A gente vê que a lei, ela fala a questão de uma assistência social, um acolhimento psicológico. Ainda não temos, algumas poucas unidades de delegacias das mulheres têm isso. Nós temos, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Teresina, mas ainda, infelizmente, não é 100%, ainda não é 100% nas delegacias. Seria ideal, porque essa mulher, ela teria o apoio policial, que é necessário, mas ela tem que ser, como a gente falou, ela tem que ser acolhida pela assistência social, ela tem que conversar, por exemplo, com um profissional de psicologia, porque muitas permanecem no contexto por uma dependência emocional, e não é porque gosta de apanhar, como a gente já ouviu, infelizmente, em várias rodas de conversa, e mostra o total desconhecimento dessas pessoas que falam isso. Então, acolher, trabalhar com empatia e, de fato, fortalecer essa mulher para que ela saia do contexto e de forma definitiva do contexto de violência. Realmente, a equipe, por exemplo, o psicólogo, claro, assistente social também, mas a questão, né, do psicólogo é fundamental, é essencial, porque eu acho que pode até comprometer essa denúncia. Eu acho que ela pode estar tão abalada emocionalmente que talvez ela precisasse até passar com o psicólogo antes dela fazer a denúncia, né, quem sabe. Mas é importantíssimo que a gente consiga, né, e lute e busque cada vez mais estar próximo do ideal dentro dessas delegacias, não é isso, doutora Natália? Verdade, estamos batalhando nesse sentido. Sim. Como a gente, no início da nossa conversa, não era comum a gente estar tratando sobre violência doméstica familiar, então acredito que todo esse movimento ele vai sim servir de forma positiva para que essas mudanças tão necessárias aconteçam. Doutora Natália, no início da sua fala, você mencionou a questão de diversas alterações na Lei Maria da Penha. De fato, a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos essas alterações. E eu queria que você falasse um pouco das principais que você destacaria aqui em Nossa Família para o telespectador tomar conhecimento aqui. Sem dúvida nenhuma com relação às medidas protetivas, né? Elas vieram previstas na Lei Maria da Penha, mas algumas coisas foram sendo construídas com o passar dos anos. Então, muitas vezes, a mulher, no contexto de pedir a medida protetiva, ela era meio que quase que obrigada a uma produção de provas para ela ter um direito que é básico, que era urgente, é medida protetiva de urgência. Então, não dá para você dilatar esse tempo
tempo em busca de provas para conceder algo que é urgente, que essa violência física pode sim evoluir para um feminicídio tentado e consumado. Então, muitas vezes, a depender do profissional, era aquela coisa que ia se criando no caso concreto. O que é que a lei, em 2013, ela sofreu uma alteração importante? Olha, não precisa mais, é uma cognição sumária, ou seja, não precisa ter uma produção de prova tão robusta para conceder algo que é urgente. Não precisa a vítima ter que registrar um boletim de ocorrência ou ser instaurado um inquérito policial para que a medida protetiva seja concedida. Eu não posso estabelecer mais uma alteração, um prazo de tantos meses e depois a medida protetiva é revogada. Só faz sentido a medida enquanto houver a violência. Então, enquanto a violência física, essas outras formas como a gente tratou ainda existirem, a medida tem que estar em vigor. Então, para mim, assim, sem dúvida nenhuma, essa alteração relativamente recente, né, foi importantíssimo para a gente conseguir garantir ainda de forma mais efetiva esse direito tão importante que é a medida protetiva. Até porque, doutora Natália, com essa demora, né, então, explicando melhor para o telespectador aqui sobre a questão, né, da cognição que a doutora falou, tem a ver com as provas, a produção das provas. Então, para que seja concedida essa medida protetiva, não há necessidade dessa instrução completa, até porque a mulher poderia morrer. Então, a medida protetiva, como o próprio nome diz, é uma medida que vai proteger a vítima e não existe, assim, sentido se a legislação exigisse requisitos complexos para que o juiz pudesse conceder essa medida. Então, basta que a mulher chegue na delegacia, faça uma denúncia, é isso? Isso. Na verdade, o juiz, na delegacia eu brinco que nós somos carteiros, né? Sim. A gente só encaminha algo que foi pedido, requerido pela vítima e vai ser analisado pelo juiz, né? Lógico que a gente, no momento em que encaminha a medida protetiva, são relatados os fatos. Então, esses fatos são analisados pela autoridade policial. Se de fato, naquele contexto, não se vislumbrar a questão da violência, essa mulher não vai sair desassistida, ela vai ser orientada. Mas se for vislumbrado, ainda de que forma preliminar pelo delegado e encaminhado ao Poder Judiciário, caberá a ele analisar. Se de fato, a gente tem sempre a ideia, às vezes, vou pedir medida protetiva, ela vai ser concedida a esmo. Não, existe uma análise jurídica por parte do magistrado e se realmente, de forma sumária, como a Sara nos trouxe, de forma sumária, ou seja, mesmo que seja ainda de forma superficial, mas se vislumbrasse essa violência, né, de fato vai ser concedida de forma célere. A gente vê, eu até falando com membros do Poder Judiciário, é que no Piauí as medidas estão sendo concedidas de forma, eu até falo, excepcional. A lei, ela prevê em 24 horas. A gente está tendo medida protetiva sendo concedida em minutos, e minutos fazem diferença sim na vida de uma mulher. Então, é um avanço importantíssimo e muito caro, né? E de fato, a gente vai conseguir reduzir se houver esse trabalho conjunto. Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública. Excelente, doutora. A gente vai já continuar nosso bate-papo aqui. Então, vamos agora para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real. Quer ver algum tema aqui no programa? Então manda pra gente sua sugestão. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no seu vídeo. Bom, hoje eu recebo a delegada, a doutora Natália Sampaio, para falar sobre os direitos das mulheres e a proteção contra a violência doméstica. Doutora Natália, mais uma vez, obrigada. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, muito esclarecedor, especialmente para você, mulher, telespectadora aqui do nosso Família na Real, onde a gente está tentando aqui de forma mais acessível possível falar sobre um tema que é tão sensível para a mulher, para os familiares também, né, que essa mulher, ela está envolvida muitas vezes ali dentro da casa dela e para que ela tome coragem, às vezes, não é, doutora Natália, ela precisa até desse apoio familiar muito forte. Então, a gente tem tratado esse tema aqui de uma forma muito esclarecedora com a doutora Natália. E aí,
eu queria entrar agora, doutora Natália, sobre o passo a passo, né? O que é que a mulher deve fazer ao sofrer violência doméstica? A partir do momento que a mulher se identificar como vítima, porque como a gente até conversou, muitas mulheres nem se veem como vítima, até mesmo a vergonha, né, que muitas sentem, acaba meio que tentando esconder aquela situação que é latente, que é visível. Antes de mais nada, se reconhecer como vítima e não se vitimizar no sentido de se diminuir. Buscar ajuda, como a senhora mesmo falou, é importante a questão do apoio familiar. Muitas vezes mulheres deixam de denunciar porque se sentem julgadas, que não são apoiadas pelos familiares. E o papel importantíssimo dos órgãos públicos, até novamente eu enfatizo, uma assistência social atuante nos municípios para que haja um acolhimento, essa parceria entre a delegacia de polícia e a questão do município é importante, até para que haja um encaminhamento dessa mulher que buscou ajuda. E sem dúvida nenhuma não se calar. Uma das coisas que eu sempre bato é no sentido de denunciar. Se eu sou vítima de violência, é importantíssimo que eu rompa esse ciclo e denuncie esse agressor. Muitos agressores, eles têm continuidade em relação a parceiras no contexto da violência. Quando a gente vai investigar, a gente vê, tem boletim de ocorrência já constando outra vítima, ex-companheira. Então, a denúncia é importante. E eu chamo a atenção não somente para a vítima, tem-se a mania de culpabilizar a vítima pela questão de denunciar. E eu que sou parente, que sou vizinho e me calo, vendo uma mulher sendo agredida. O papel de denunciar é de todos nós. E eu acredito que seja muito importante a gente trazer justamente a questão dos canais, enfatizar que esses canais de denúncia não existe a identificação. Muitas pessoas deixam de denunciar porque não querem se comprometer. Então, o rompimento, esse fechamento desse ciclo, ele tem como ponto inicial a questão da denúncia. Doutora Natália, você tocou aí num ponto importante, que é a questão do apoio da família. Eu até destaco aqui, todos devem acompanhar o caso da Ana Hickman, né? A gente sempre traz esses casos aí dos famosos, porque eles nos ajudam a entender melhor os temas e até fixar melhor. Então, a Ana Hickman, segundo noticia, segundo ela fala em suas redes sociais, ela sofreu bastante violência doméstica. E ela fala muito que a mãe dela, por conta da geração que a mãe dela, enfim, viveu, ela não apoiava a Ana nesse sentido de que ela denunciasse. Ela sempre dizia, minha filha, você tem que aguentar, você tem que ficar com ele pelo seu filho, você é uma mulher casada. A gente vê muito isso nas gerações antigas, não é isso, Natália? E como é importante a família dar esse apoio, tentar entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente subestima, exatamente como você diz, julga, não é isso? É verdade. E eu até chamo, eu nem digo mais tão antigamente, ainda se tem essa necessidade de manutenção de um relacionamento por simples satisfação social. Ou mesmo a situação de mulheres que permanecem nesse contexto no que concerne ao futuro dos filhos. Eu já peguei vários casos, doutora, que a vítima ela permaneceu nesse contexto justamente porque tinha receio que, caso se separasse, aquele homem que estava no contexto de provedor sairia, e como é que ficariam os filhos? Sim. Como é que eu vou conseguir sustentar meus filhos se eu abrir mão da minha vida profissional para cuidar do lar? Então, muitas mulheres realmente permanecem nesse contexto devido a filhos, a questão, a dependência econômica. E esse caso da Ana Hickman, eu também até ponto uma coisa importante, porque eu até digo que a violência doméstica familiar, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem classe social. Então, a gente vê a Ana Hickman, uma mulher que é referência mundial de beleza, de empreendedorismo, de garra, né? Vem de uma classe social bem abastada e foi vítima de violência. Inclusive então, de várias, segundo ela, patrimonial. Lógico que, assim, no contexto,
O maior número de pessoas, de mulheres vítimas, são mulheres negras e periféricas, né? Os números nos trazem isso. Mas também casos como esse nos mostram que qualquer mulher pode ser vítima de violência. Exatamente, e como ela demorou para denunciar, segundo ela mesma diz, né? Então, é claro que esse processo ele está em sigilo, tem muitas questões envolvidas, mas eu citei porque é um caso complexo que envolve tudo relacionado à violência, todos os tipos de violências. Doutora Natália, a gente conversou também já sobre a questão das medidas protetivas. Então, eu queria aprofundar mais esse tema, falando como é que funcionam as medidas, se toda mulher tem direito a essa proteção das medidas, se existe essa necessidade de fazer o boletim de ocorrência. Você já até falou, mas eu queria aprofundar mais sobre o alcance dessas medidas. Então, como que é o que a mulher de fato tem ali inicialmente para a sua proteção. Vamos dizer assim, olha, é isso aqui na hora que ela denuncia e depois a gente vai apurar tudo. É isso? Doutora, antes de mais nada, ela tem que estar passando por uma das formas previstas como violência doméstica familiar, seja física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, ela tem que estar passando por isso. Como eu disse, a legislação ela vai mudando de acordo com as demandas, né? Então, uma alteração que foi muito importante veio através de uma lei em 2023, que trouxe justamente, olha, se a mulher estiver sendo vítima de violência doméstica familiar, ela pode sim pedir a medida protetiva de urgência, é um direito importantíssimo para essa mulher, ela não precisa está no contexto de um inquérito policial instaurado, a necessidade de haver um registro de ocorrência, se a lei não exige mais, mas é necessário que ela esteja nessa situação de violência, como a gente mesmo pontuou. Essa medida protetiva ela vai valer até quando essa medida protetiva, aliás, essa violência perdurar. Então, entre as medidas protetivas que a lei prevê, afastamento do lar, a proibição de aproximação, a proibição, e eu chamo um alerta para essa que tem muito descumprimento e as mulheres não percebem que houve o descumprimento, que é justamente a proibição de contato. Então, quando a gente fala contato, é qualquer tipo de contato, inclusive o virtual. Ou seja, o agressor muitas vezes está no contexto de uma medida protetiva vigente, manda mensagem para a vítima, seja em qualquer contexto, a lei fala descumprimento de uma medida. Não interessa se ele mandou para isso ou aquilo, já está ciente da medida que não pode entrar em contato, está descumprindo. Não menospreze esse tipo de situação. Nós já tivemos vários casos de tentativa de feminicídio que, conversando com a vítima, ele mandava mensagem ameaçando, já estava descumprindo. Muitas mulheres, elas não denunciam, ele não é capaz de fazer, ninguém sabe o que o outro é capaz de fazer. Então, se você tem um direito, você está com a medida protetiva vigente, não desmereça esse direito, faça uso dele e denuncie. A própria lei traz o crime de descumprimento de medida protetiva. Que também é o mesmo procedimento, doutora Natália, falando um pouco do que a mulher deve fazer no caso de esse descumprimento. Então, no caso que você citou sobre contato virtual, ela pode sim ir à delegacia, é isso? Dizer, olha, eu estou recebendo mensagem aqui do agressor, mostra, é isso? Exato, pode procurar. Numa situação flagrancial, por exemplo, eu estou em casa e o meu agressor, que tem a medida já está valendo, está na porta da minha casa. 190, aciona a polícia militar, isso já é uma situação flagrancial de descumprimento de medida protetiva. Eu já vi casos de mulheres sendo salvas justamente porque houve o contexto de descumprimento e logo acionou a polícia militar e estão hoje para contar a história. Porque tem muitas que, por não denunciar, infelizmente chegaram à situação irreversível que é o feminicídio. E eu falo denunciar, alerto novamente, não é um dever só da vítima, é de toda e qualquer pessoa que tiver ciência, realize a denúncia, salve a vida dessa mulher. Doutora Natália, e quais são os canais de denúncia que você destacaria aqui, que a gente pode até colocar na tela? Temos o Disque 180, né, que é justamente voltado para a denúncia no contexto de violência doméstica familiar. Temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, também pode ser utilizado. O 190, que é a Polícia Militar. As delegacias das mulheres, né, aqui no Piauí nós temos ao todo 23 delegacias, dentre as quais nós temos a Casa da Mulher Brasileira, como a gente pontuou aqui em Teresina, que é um atendimento multidisciplinar.
Também temos o WhatsApp Ei Minha Irmã Não Se Cale, que veio por meio da Secretaria das Mulheres, o aplicativo Júlia, né, do TJ aqui do Piauí, que através dele, por meio do WhatsApp, é possível, inclusive, pedir a medida protetiva e vem sido concedida em tempo recorde pelo Poder Judiciário. E são canais que podem ser utilizados tanto pela vítima como por qualquer um. E repito, não há identificação do denunciante. Então, se você não denuncia porque não quer se comprometer, você não tem mais essa desculpa de se calar. Salve essa vida e denuncie. Doutora Natália, na área de família que nós atuamos diretamente, uma dúvida muito grande da mulher vítima de violência é sobre ela permanecer no lar. Nós sabemos que existe atualmente o entendimento do STJ é no sentido de que aquele que fica, né, no lar, que é o que era da família, ele às vezes tem que pagar um aluguel para o outro porque ele permaneceu no lar. Na situação de violência doméstica, quais tem sido o entendimento em relação à mãe ficar ali, se tiver filhos com os filhos, né, se ela perde os direitos dela, se os juízes têm concedido esse afastamento do lar, até por causa da medida protetiva e ela às vezes não tem para onde ir, não é isso? Tem sido uma tendência, que bom que tem sido uma tendência do Poder Judiciário, a permanência do direito da mulher em ficar no lar com os seus filhos. Mas há muito tempo era uma necessidade, que era um direito que não era previsto para as mulheres. Quantas saíram de casa só com a roupa do corpo e não tinham para onde ir e tinha que primeiro se resolver uma questão de partilha. E como é que ficaria essa mulher? Sim. E esses filhos, que no geral as mulheres levavam os filhos. Então, graças a Deus, eu chego até a falar assim, porque muitas mulheres se sentiam desassistidas nesse sentido e o Poder Judiciário tem levado isso como uma tendência nas suas decisões. Sem dúvida. A própria legislação também traz fatores muito importantes, que é a manutenção do vínculo empregatício de mulheres que tiveram que se afastar devido ao contexto de violência doméstica e familiar, a questão da preferência da matrícula em escolas próximas ao domicílio. Então, são evoluções legislativas e jurisprudenciais importantíssimos para a gente conseguir manter minimamente possível esses direitos que são importantes, que são, no contexto de violência doméstica e familiar, deixados de lado. Então, nessas situações que você ponderou, doutora Natália, basta que ela apresente ali a decisão judicial, é isso, do juiz concedendo essa medida, não é? Exato. No caso, por exemplo, de um benefício empregatício. Verdade. A própria lei também traz, acrescentando, a questão do tratamento. Muitas mulheres que passaram por uma situação de violência física, tiveram que passar por algum tipo de tratamento, é obrigatório esse ressarcimento, né, por parte do agressor. E, de fato, como foi bem pontuado pela senhora, não precisa mais ter que esperar uma partilha de bens para que seja concedido esse direito fundamental da mulher, né? Como a gente já vem trazendo, muitas mulheres, elas permanecem no contexto pela dependência econômica. Então, são donas de casa e permanecem nesse contexto porque não tem para onde ir. Então, a partir do momento que eu passo a assegurar esse direito para a mulher, eu encorajo ela a romper esse ciclo de violência. Excelente. Doutora Natália, a gente já continua o nosso bate-papo. Então, a gente vai agora para um rápido intervalo. É bem rápido, não sai daí, voltamos já. O Família na Real está de volta, hoje falando sobre os direitos das mulheres e a proteção contra a violência doméstica. Aqui comigo a delegada Natália Sampaio, titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina, me ajudando a esclarecer muitas dúvidas sobre esse tema. Estamos de volta, doutora Natália, e aí eu já quero entrar aqui numa questão que é uma questão muito sensível e que também eu vivo na minha área de atuação, atendendo mulheres no nosso dia a dia, que é a questão da dependência financeira, né? Então, a gente vê que muitas mulheres, elas têm esse medo de denunciar por depender financeiramente do agressor, e eu queria que você desse uma opinião, aconselhasse como é que a gente poderia, né, ajudar essas mulheres. A dependência financeira, ela é um dos fatores, eu digo, nos principais fatores de permanência de uma mulher no contexto de violência. Essa mulher, ela abriu mão da sua vida profissional, muitas vezes para
gerir o lar, cuidar do esposo, cuidar dos filhos e deixou de lado a profissional. Então, como é que muitas vezes eu vou exigir que essa mulher saia de casa se ela não tem como se manter economicamente? Então, é um papel, mais uma vez eu chamo, a responsabilidade de todos que fazem parte no contexto da sociedade e também da área governamental. Por que não oferecer mais cursos profissionalizantes para que eu capacite essa mulher e deixe ela preparada para o mercado de trabalho? Nós tivemos uma experiência bastante exitosa na época que eu fui delegada em Campo Maior. Tivemos uma parceria com o SESI e Senai e foram oferecidos cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência. Excelente. Campo Maior é um polo de produção têxtil, importante polo de produção têxtil no Piauí. Então, foi oferecido um curso de corte e costura industrial. Então, a gente conseguiu capacitar essa mulher e dar condições para que ela saia do contexto de violência. Então, a gente vê muitos, até enfatizo o trabalho importante da Secretaria das Mulheres aqui no Piauí, que vem oferecendo cursos profissionalizantes. Então, a ideia é intensificar, né? Mais um elo nessa corrente que tem que se fortalecer no contexto da proteção à mulher. Natália, e essa rede de apoio? A mulher ela tem acesso em vários órgãos, né? Porque eu acredito que tem mulheres que desconhecem essa possibilidade de elas estarem ali se capacitando e terem as suas próprias rendas. Então, na própria delegacia, após o atendimento, vocês conversam com elas também sobre essa rede de apoio. Na defensoria, eu sei que a gente tem esse papel também. Existe um núcleo muito forte na defensoria, que é o núcleo da mulher vítima de violência, com defensores preparadíssimos, né? Então, que são muito sensíveis e com atuação bastante ativa na defensoria. Então, eu queria que você também falasse um pouco como é que essa mulher sabe. Esse trabalho integrado da rede de proteção é importantíssimo. Se a rede de proteção não trabalhar de forma coesa, não vamos ter resultados. Então, temos um atendimento preliminar da mulher, ela procurou, quando ela sofre violência, quem ela vai procurar na mente dela? Primeiro, a delegacia de polícia, né? Isso. Então, tem esse atendimento jurídico, né, policial, como a gente falou, esse apoio inicial, o encaminhamento da medida protetiva, mas também ela tem que ser encaminhada para assistência social, por exemplo, para que ela seja assistida tanto pela assistência social como pela psicóloga, né? O trabalho importantíssimo do conselho tutelar, justamente no contexto dos filhos. Então, tem que trabalhar. Não existe rede de proteção que atue de forma eficiente se não houver comunicação. E eu até, novamente, eu chamo a atenção ao caso de Campo Maior. A época que trabalhamos lá, havia essa comunicação constante. Às vezes tinha uma situação de violência doméstica que chegou no hospital, então rapidamente a delegacia era acionada para que a gente atuasse logo nesse sentido de proteção dessa mulher. Então tudo tem que trabalhar integrado. A gente não vai conseguir reduzir se não houver esse trabalho coeso entre todos que fazem parte da rede de proteção. Excelente. Então, doutora Natália, em relação, acontece muito também na situação de violência da mulher fazer aquela denúncia e se arrepender, querer voltar atrás. Então, isso é possível? Como é que essa mulher, como é que a delegacia procede diante de uma situação como essa? Vai depender do crime que ela foi vítima, né? Existem crimes que é possível a retratação da vítima, o que é a retratação? É voltar atrás, né? Mas outros que não. Exemplo, a lesão corporal, que acaba sendo uma das mais comuns, né? A partir do momento que é constatada a lesão, a violência física, a vítima ela não pode mais, se já tiver denunciado, o inquérito vai transcorrer de forma independente e haverá responsabilização criminal. Então, depende do crime. Antigamente, vou dar um exemplo, a ameaça. A ameaça era possível a vítima se retratar, ou seja, era possível que esse agressor não respondesse criminalmente. Houve uma alteração legislativa, agora passou a ser uma ação pública incondicionada, ou seja, o inquérito ele transcorre independentemente da vontade da vítima. Através do Ministério Público,
que inicia a ação. Isso. Então, depende do crime. O que é que eu também chamo a atenção, que a gente no início da conversa. Muitas mulheres deixam de pedir medida protetiva porque não querem a responsabilização criminal do autor. Então, é possível, por exemplo, num contexto de que seja possível a retratação ou mesmo a vítima não querer representar criminalmente contra a agressão, mas ela pode pedir medida protetiva. Porque a gente vê, eu não quero que ele seja preso. Vamos supor, porque o que vai acontecer com meus filhos? Você não pode, pode fazer isso se o crime assim permitir, né, a vontade da vítima, mas você também pode pedir a medida protetiva. Ou seja, você não vai deixar de ser protegida por isso, caso seja uma opção sua a não responsabilização criminal. Sim. Então, tudo vai depender do crime. Certo, ótimo. Em relação aos canais de denúncia, a gente conversou, doutora Natália, aqui sobre alguns canais de denúncia, então eu queria que você falasse um pouco, porque a gente viu que na pandemia hoje houve um aumento desse número, Na verdade, a pandemia ela foi ali um momento muito difícil, porque nós tivemos isolamento social, as famílias foram obrigadas a se manter no mesmo ambiente. Sim. Então, a gente sabe que houve assim, um aumento, principalmente dos crimes em que os próprios familiares eram os agressores, como violência doméstica. Nós sabemos que houve um aumento dos divórcios também. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que estão os números da pandemia para cá. E em relação aos canais que a gente já colocou aqui na tela, falasse um pouco também daquela campanha do CNJ, que eu lembro que você colocava um X, na mão, uma forma que a mulher pode ali, em ambientes que tem muitas pessoas ou que ela tem medo dentro de casa de fazer um telefonema, de fazer uma ligação, que foi o que aconteceu na pandemia. As mulheres estavam ali dentro de casa, no isolamento, e como denunciar se o meu agressor está aqui ao lado, não é isso? Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto atual dos números da violência doméstica, porque, doutora Natália, tem um paradoxo muito grande que a gente sempre escuta em nossa área, que é a lei de violência doméstica é uma lei tão boa, é uma lei tão completa, que ela é até um parâmetro para outros países, fora o Brasil. E por que tanta violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha, ela é a terceira melhor legislação do mundo no combate à violência, e o Brasil é o 5º país que mais mata. Por que isso? É extremamente contraditório. Exatamente. Por quê? Então, será que é porque ainda existe, aí vamos puxar a questão, esse machismo exacerbado, esse sexismo, esse olhar da mulher como objeto, que tem que mudar, porque enquanto houver essa perspectiva, a gente não vai conseguir reduzir esses números. Enquanto eu não me preocupar, por exemplo, com a formação das crianças, mais agressores vão surgir, porque eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, meu avô desrespeitando minha avó, então eu vou naturalizar. Ou eu, mulher, eu cresci vendo minha mãe sendo espancada, então eu vou achar normal, quando eu tiver uma relação, eu também ser espancada. Então, antes de mais nada, para que a gente tenha efetividade na Lei Maria da Penha, essa terceira melhor legislação, é necessário que a gente tente mudar essa perspectiva machista que, infelizmente, ainda paira na nossa sociedade mundial. Eu não estou falando só Brasil, estou falando mundo. Sim. A pandemia, eu chego a dizer que esses números, eles são subnotificados, ou seja, a realidade é bem pior do que foi registrado. O agressor que antes saía de casa, ele foi obrigado a permanecer na casa. Aí estamos numa situação de uma pandemia. O alcoolismo não pode ser desmerecido, não é à toa que a gente tem os números nos finais de semana, eles crescem, por quê? Porque ocorre o aumento do número de consumo de bebida alcoólica. Então, esse agressor passou a conviver mais dentro de casa, tem o fator econômico, muitos perderam, a sua fonte de manutenção de renda, muitos. O alcoolismo, o agressor passou a ficar dentro de casa, então tudo isso foi um boom que fez com que esses números crescessem, e digo, são subnotificados. A realidade do período da pandemia é bem pior do que a gente observa em termos de números. Os números, eles são importantes, sim, no sentido da gente analisar, entender o que está de errado e que venham políticas públicas mais efetivas nesse sentido. A gente observou o quê? Do que a pandemia nos trouxe?
a questão da facilitação nos meios de comunicação no que tange a divulgação das formas de denúncia. Como você mesmo trouxe, a campanha do CNJ, que era o X, muitas mulheres, elas estavam do lado do companheiro. Como é que eu vou denunciar? Como é que eu vou falar se o meu companheiro está bem aqui nas minhas... Pense nas consequências. Que a mulher pensa, pô, quando eu chegar em casa eu vou ser agredida novamente. Isso. Então o CNJ trazendo a responsabilidade para si também, no contexto de trazer uma campanha. A gente vê aqui no Piauí, eu dou um exemplo, até mesmo um trabalho da Secretaria das Mulheres, que é uma parceria com bares e restaurantes, em que no banheiro existe lá a divulgação do número do Ei Minha Irmã Não Se Cale, o WhatsApp, que essa mulher pode pedir ajuda. No Ei Minha Irmã, você vai saber quais são as delegacias mais próximas, quais são os centros de referência que pode ajudar nesse contexto, a quem você procurar no contexto de violência, realizar a denúncia, é possível realizar a denúncia. Eu vejo também alguns bares aqui, e justamente nessa campanha, que no cardápio são colocados determinadas opções de bebida ou de prato que não existe no cardápio, mas a partir do momento que a vítima pedir aquele prato específico, o garçom, quem vai estar atendendo, vai saber que naquele momento ela está sendo vítima de violência. Ou seja, uma espécie de código ali, exatamente, para que ela não tenha que se expor ali. Muitas vezes o agressor está ali e não tem sentido ela falar abertamente, e aí todas essas ferramentas estão à disposição aí da mulher vítima de violência para cada vez mais estimulá-la a denunciar, não é isso, doutora Natália? Que a gente entende essa questão da dificuldade, né? Muitas vezes você tocou num ponto muito sensível. Eu faço plantões na defensoria nos feriados, finais de semana, finais de ano, então a gente sabe que todos os dias existem plantões, né? Plantões no fórum, onde nós temos um defensor, um promotor, um juiz, todos de plantão, e a gente vê que realmente a questão da violência, ela está muito associada ao consumo de drogas, de bebida alcoólica, e por vezes essa mulher, ela tem essa esperança de que aquela situação mude, exatamente porque ela diz, não, ele cometeu esse crime porque ele estava alcoolizado. Então, ela deixa ir protelando. Não acontece muito isso? Muito. Eu também trago algo muito importante, que é até uma das medidas protetivas previstas na lei, que é a questão da obrigatoriedade dele participar de grupos reflexivos. Sim. Seriam os grupos reflexivos. Ele praticou a violência, é concedida a medida protetiva nesse contexto, e ele vai ser obrigado a participar de palestras e instruções no que tange a violência doméstica familiar. Eu não digo que as pessoas sejam imutáveis, eu sou aquela que acredita no ser humano, mas a mudança só acontece se a pessoa realmente quiser. Então, como a gente conversou, muitos agressores, eles cresceram num contexto de violência, então isso foi normalizado. Daí a importância, por exemplo, do fortalecimento desses grupos de violência, para que estes homens que respondam por processos criminais no contexto de violência, sejam obrigados, de fato, a participar, e a gente consiga mudar esse viés violento, né? Sim. Tentar barrar essa violência que anda, infelizmente, se replicando. Inclusive, até encaminhamentos para o AA, não é isso? A gente também, nas audiências de custódia, ali nos plantões, a gente faz, por vezes, pedidos dessa natureza, e a gente sempre tem aquele momento de entrevista com o custodiado, em que a gente pergunta, você bebe todo dia? Porque a pessoa chega lá já, né, no estado, por vezes, 24 horas sem comer, drogado. Então, assim, a gente atende pessoas no flagrante ali, logo depois, né? E a gente sempre pergunta, você tem interesse de encaminhamentos? Porque pode acontecer, como você disse, da pessoa se recuperar e ela realmente só agredir, ela só ter esse momento violento, não que se justifique de forma alguma, mas nesse momento, né, alcoolizado. Então, é muito importante o conhecimento de todas essas questões, e aqui está excelente, doutora Natália. Eu acredito que nós estamos esclarecendo aqui para a nossa
para a sociedade em geral, principalmente para a mulher, direitos e canais, né, de denúncia que a gente tem colocado aqui na tela. E eu aproveito, doutora Natália, também para a gente conversar um pouco sobre a questão do alcance da medida protetiva, né, que a gente vê e chega até mim também essa dúvida. Muitas vezes o juiz, ele fixa ali a medida protetiva, porém, ele não estende à criança. E a mãe, ela entende, eu sei que é uma situação diferenciada, claro, uma mãe que sofre violência, seja de qual for, principalmente a psicológica, a física, ela tem aquele receio de que o agressor conviva com o filho deles, mas pode acontecer de realmente ele ser um bom pai, apesar de ele não ser um bom parceiro. Então, eu queria que você falasse dessa questão do alcance da medida protetiva, até porque é um dos pontos mais polêmicos em nossa área de atuação. O direito de conviver com o pai é um direito da criança. A medida protetiva, por si só, ela não pode impedir o contato com o pai. Mas, lógico, se houver uma situação, e isso tem que ser abrangido pela medida protetiva, se houver um risco dessa criança, se convívio for um risco para essa criança e for estipulada a medida, é possível sim. Mas caso não seja, eu não posso, como mãe, barrar esse convívio do meu filho com o pai, se ele não, se, como você mesma falou, se ele é um bom pai, se o convívio com o pai é importante. Então, como exercer meu direito da medida protetiva sem que haja um contexto de descumprimento? Utilizar terceiros. Eu dou muito exemplo. Você realmente ele não pode ter contato com você. Por que não utilizar uma terceira pessoa para intermediar, né? Deixar essa criança na casa do pai ou combinar, esse terceiro combinar com o pai, vai em tal horário que a mãe não vai estar, né? E aí não prejudicar esse convívio. O convívio com o pai, com a mãe é muito importante na formação da criança. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Até mesmo no momento da concessão da medida. Se não for um risco, não tem porquê a criança deixar de ter contato com o pai. Então vamos utilizar de outros meios para que não haja o descumprimento. Lembrando aqui da questão que a gente conversou sobre também o descumprimento da medida no caso do contato virtual. Exato. Porque até isso tem que ter esse cuidado, porque a gente sabe que muitas vezes aquele ex-casal não possui um diálogo satisfatório, respeitoso, quase sempre, infelizmente, e para que ele veja o filho ou ela, né, aquele que não está com o lar de referência da criança, que não está com a guarda unilateral, ele precisa se comunicar com o outro por vezes, quase sempre, né? E essa comunicação, se existir uma medida protetiva, ele também tem que pedir que alguém faça essa comunicação. Se a criança for mais, né, adolescente, quem sabe disponibilizar um celular. Então, a gente fala muito sobre isso, porque nós sabemos, inclusive, doutora Natália, que houve também uma recente alteração agora na lei da guarda compartilhada, que a gente sabe que a regra no ordenamento jurídico é a guarda compartilhada, porém, em casos de evidências de violência doméstica, ela não poderá ser fixada de forma automática e obrigatória, não é isso? Então, eu acredito que chegue também muitas situações dessa lá, de mães com filho, que falem sobre isso, não é isso? Verdade. Tanto que um boletim, vamos supor, numa situação em que houve o registro de ocorrência, a gente repete, né? Não há uma obrigatoriedade na medida protetiva para que haja a sua concessão, tenha que haver um boletim de ocorrência. Mas vamos supor que houve um registro numa situação, inclusive, que a vítima quis representar criminalmente, ou é uma ação pública incondicionada, ou seja, um crime que o inquérito tem que ser instaurado de forma obrigatória. Daí a necessidade, por exemplo, de uma medida, ela vinha com um boletim de ocorrência ou informações nela mesma, contando todo o contexto. Não tem como o juiz, ele não é adivinho. Então, eu tenho que trazer, por exemplo, olha, nesse contexto de violência, o pai o contato está sendo prejudicial. Muitas vezes ele agride não somente a mãe, os próprios filhos. Nós temos diversos casos que os filhos também eram agredidos. Muitas mulheres, inclusive, só denunciaram porque a agressão agora passou também para os filhos. Ou seja, elas aguentavam caladas. Quando passou a ser os filhos serem vítimas também, ela não aguentou mais e denunciou. Então,
trazer todas as informações necessárias para que esse juiz ele tenha conhecimento do que de fato está acontecendo e, através da sua análise jurídica, conceda uma medida protetiva que de fato proteja a mãe e não prejudique um direito do filho que convive com o pai. Doutora Natália, a gente está aqui quase encerrando o programa e eu queria que nesse mês da mulher, considerando esse tema tão sensível que a gente conversou hoje, tão importante, com informações valiosas, você deixasse aí uma mensagem para a mulher telespectadora aqui da TV Cidade Verde. Antes de mais nada, assim, eu trago nas minhas palestras, que o mínimo que a gente merece, isso, né, é o amor. Se numa relação eu não estou feliz, se uma relação não está me trazendo os bons frutos, por que continuar nessa relação? Então, antes de mais nada, eu perceber o que é bom para mim e o que eu mereço. A partir do momento em que isso não for algo proveitoso para mim, que me traga paz, que, enfim, o rompimento do ciclo é importante. E você não pode se sentir julgada, você não pode se sentir manchada pelo fato de ter sido vítima de violência doméstica familiar. Muitos casos, como eu venho trazendo, de mulheres que sobreviveram foram justamente mulheres que denunciaram e romperam o ciclo de violência. Então, antes de mais nada, esse papel de denunciar, e eu novamente pontuo, não é um dever apenas da mulher. Todos nós que tivemos conhecimento de uma mulher sendo vítima de violência doméstica familiar devemos realizar a denúncia, romper esse ciclo. Eu até falo assim, existe milhões de pessoas no mundo, não é possível que você mereça somente essa pessoa que te agride, que te maltrate, né? Então, antes de mais nada, você nutrir o amor que você tem por si mesma, entender o que você merece e perceber que existe uma vida para além da violência doméstica. Excelente, doutora. Encerrar o mês da mulher falando sobre violência não é tristeza, é compromisso com a realidade. Quando damos voz a esse tema, oferecemos informação, acolhimento e força para mulheres que muitas vezes não sabem por onde começar a romper o ciclo de violência. Como vimos hoje, existem leis, redes de apoio e profissionais preparados para proteger e orientar, mas a informação é o primeiro passo. Seja você uma mulher que vive essa realidade ou alguém que pode acolher e orientar, lembre-se, não é mimimi, não é exagero, é violência e é crime. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.